Nós queremos, Senhor, viver esse amor intensamente, Jesus. Nós queremos estar cheios de Ti, Jesus. Nós queremos estar repletos, transbordando, Senhor, daquilo que Tu és. Assim como o Senhor orou ao Pai, e o Senhor disse: Pai, o Senhor em mim e eu neles. Eu quero me mover debaixo dessa verdade, Senhor. Oh, o Pai em Ti, o Senhor no Espírito e o Espírito em mim, testemunhando a verdade dentro de mim, dentro do meu espírito, juntamente com o meu espírito. Eu quero me mover assim, Jesus. Eu quero que esqueçam como eu sou. Eu não quero mais parecer comigo mesmo, eu quero parecer com o Senhor. Nós queremos parecer com o Senhor. O Senhor é digno que eu saia de casa, Jesus, e venha para cá te cultuar, te bendizer. Eu não poderia estar em outro lugar, Jesus. Não tinha nada melhor para eu fazer, Senhor. Nada que superasse. Nem o dinheiro, Senhor, nem o lugar, nem o conforto vai conseguir substituir o Teu altar, Jesus. É por isso que nós podemos nos mover, independente das circunstâncias. É por isso que o salmista disse: olha, eu fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque não é o que temos, Senhor, não é o que vemos, Senhor, mas o Senhor em nós, Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós, agindo em mim, falando em mim, através de mim, se movendo em mim, através de mim, a esperança da glória, a esperança da glória, a esperança da glória. Nós te bendizamos, Senhor, nós te exaltamos nesse lugar. Declaramos toda a supremacia para o Senhor. Se o Senhor quisesse que a gente ficasse calado durante o culto inteiro, só para te perceber com o Espírito, nós faríamos, porque o Senhor é o dono desse lugar. O Senhor é o dono desse lugar. Eu te adoro, Jesus. Eu te exalto, Senhor. O Senhor é o dono das palavras de vida eterna. Tu és o dono do meu coração, Jesus. Tu és Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração, Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Será que você teria coragem de dizer para Ele que Ele é o dono do seu coração? E você está disposto a entregar tudo que Ele pedir para você? Se hoje Ele te pedisse aquilo que lhe é mais precioso, será que você estaria disposto para entregar ao Senhor? Será que Ele é digno do nosso tudo, irmãos? Será que a gente tem coragem de subir o monte e levar o nosso riso para o Senhor e queimá-lo lá no altar se for necessário? Ele é digno. Ele tirou os meus pés do charco de lama e firmou os meus passos sobre uma rocha. Ele me arrancou do calabouço e me livrou dos laços da morte que me cercavam. E por isso que eu bebo do cálice da salvação e pergunto o que eu daria ao Senhor por tudo o que me tem feito. O que eu daria ao Senhor? O que eu daria ao Senhor? O que você daria para Ele? O que você poderia dar para Ele por tudo que Ele lhe tem feito? Porque no dia da minha angústia eu clamei
do seu trono e me estendeu a mão. Oh, aleluia. Ele me estendeu a mão. E Ele me levantou, irmãos, e não ficou por isso mesmo. Ele não parou por aí, Ele continua me sustentando com um braço forte e mão poderosa. E é por isso que uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Aquele que peleja em meu favor. Dia após dia peleja em meu favor. E não deixará os meus pés cansarem. Ele não deixará os meus pés cansarem. Ele não deixará o calor me molestar, nem o frio me alcançar, mas me manterá seguro por toda a viagem. E quando tudo parecer escuro e difícil, eu posso erguer os meus olhos para o monte e Ele virá em meu socorro. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, pois Ele tem prazer em mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. E Ele vai além e diz: olha, eu te guardarei, porque a mim você se apegou um dia. Um dia você se apegou a mim com amor. Deixa eu dizer um negócio para você. Deus não se esquece das alianças que faz com você. Ele não se esquece de nenhuma das palavras que lhe prometeu. Ele é o mesmo, irmão, ontem, hoje e será para sempre. Ele não se esquece dos seus. Ele diz aí: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Aí ele vai no Novo Testamento, inspira o apóstolo e diz: olhe, ainda que sejamos infiéis, Ele todavia permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O seu caráter é firme, é bom, é fiel. Quem se atemoriza e sai da posição somos nós. Ele permanece como está. E quando os reis da terra se levantam contra ele, ou contra o seu ungido, e tentam se opor contra ele, a minha Bíblia diz que o Senhor do alto dos céus olha para eles e começa a rir. Ainda que você não creia, irmãos, Ele já está rindo, porque Ele conhece o final das coisas antes do seu começo. Aleluia. Certa feita Deus disse a Abraão: Abraão, eu vou fazer de você pai de muitas nações. E a Bíblia diz que Abraão, no seu íntimo, riu, porque ele achou absurdo demais. E ele riu. E o Senhor disse: olha, Abraão, só por causa disso, o nome do seu filho vai ser Riso. Ele vai se chamar Riso, porque eu vou rir quando ver a promessa se cumprindo. Ele é Deus, irmãos. Ele não sai da posição nunca. Amém. Nem o seu pecado faz Deus sair da posição. Você pode sair, mas Ele não. Amém? Você pode ir sentando debaixo dessa unção. Aleluia. 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 Obrigado, louvor. Os músicos. Aleluia. Irmãos, a unção, além de insubstituível, ela é imprescindível.
Amém? Diga, a unção é necessária. Eu tenho aqui a minha professora de unção, do Rema, a nossa mestra por excelência. E eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendi, não só no Rema, mas na minha vida com Deus. A unção precisa ser respeitada e cuidada. Amém? Cuide da unção. Cuide da unção. Amém? Aleluia. Nós estamos hoje no penúltimo dia das nossas quintas-feiras de setembro. E nós já construímos algumas coisas, amém? Deus já construiu algumas coisas dentro de nós. E tem um versículo que veio ao meu coração para eu falar hoje. Eu poderia deixar ele para falar na última quinta, mas eu senti de falar hoje ainda como um alerta, que é Filipenses capítulo 3. Se você puder abrir rapidinho, ele não é texto base do que nós vamos falar hoje, mas Deus falou muito comigo sobre esse versículo. Filipenses capítulo 3, eu queria que você lesse ele comigo. E antes de você ler, quero lhe convidar a assistir e a ouvir as outras mensagens, amém? Se você quiser escolher duas, irmãos, como a essência do que foi pregado aqui durante o mês de setembro, eu indicaria para você a última quinta-feira e hoje, amém? Por quê? Porque quinta-feira nós falamos sobre atitudes e estágios da deslealdade. E hoje nós vamos falar de atitudes de lealdade. Amém? E é interessante que nós usemos a palavra de quinta e a palavra de hoje como espelho para as nossas vidas. Amém? Para que a gente possa ver em quais dessas coisas nós estamos nos encaixando. Estamos mais próximos dos estágios da deslealdade ou estamos mais próximos das atitudes de lealdade? Amém? Mas olha o que Paulo fala aqui aos Filipenses. Eu preguei sobre um pouco sobre a questão da vocação de Paulo no domingo, mas ele encerra aquilo que ele está falando aos Filipenses, essa parte do assunto, com esse versículo que eu acho poderoso, irmãos. Versículo 16. Filipenses 3,16, ele diz: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmão, isso é poderoso, é forte. É uma frase, é um versículo pequenininho, mas é muito forte, porque traz uma responsabilidade muito grande sobre nossas vidas. O que Paulo está dizendo? Ele começa a dizer, olha, eu ainda não alcancei a perfeição, eu ainda não alcancei a estatura do varão perfeito, mas, aí ele diz, uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo, amém? Aí ele vai e encerra, ele diz, olha, mas independente de você ter alcançado ou não, independente do estágio que você esteja, ande de acordo à altura daquilo que você já aprendeu com Deus. Essa é uma responsabilidade muito forte, irmão. Às vezes a gente passa meio correndo por esse versículo, mas ele está dizendo, olhe, a partir de hoje, o que você já aprendeu com Deus? O que Deus já falou com você? Onde Deus mandou você consertar? Pois a partir daí, você precisa andar à altura dessa palavra. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Cada um de nós aqui, irmãos, está num estágio diferente, tanto em relação à honra e à lealdade, como na vida com Deus. Eu já preguei sobre isso também. Uma das características das árvores, dos galhos que são enxertados na árvore, é que uns crescem mais rápido do que outros. Uns frutificam antes do que outros. E é normal, cada um tem um tempo para crescer e para frutificar. O que interessa saber é que todos os que estão verdadeiramente ligados à árvore vão frutificar, vão crescer, vão dar fruto no tempo devido. Amém? Agora, independente de que estágio esteja, de que tamanho esteja, você precisa andar na altura daquilo que você já alcançou, do que você já recebeu. Ninguém será tomado por inocente. E a partir do momento em que Deus fala com você, irmão, você é indesculpável. Amém?
Amém? Glória a Deus. Eu vou dizer para você que esses têm sido dias desafiadores para mim também. Porque antes eu recebo de Deus. As revelações chegam, elas não passam só por mim, irmãos. Eu preciso primeiro absorvê-las na minha vida. Amém? E a responsabilidade maior em colocá-las em prática é minha. Deus quebrou algumas coisas dentro de mim para esses dias. Talvez se não em relação ao assunto propriamente dito, mas em relação a várias outras coisas. Em relação à responsabilidade, em relação ao ministério. Amém? Deus também tratou comigo e está tratando. E eu tenho a obrigação de não retroceder. O provérbio diz, você está preso pelas suas próprias palavras, né? Tem outras versões dizem, você está enlaçado pelas suas próprias palavras. Então, eu tenho muita responsabilidade em andar no nível das revelações que Deus me dá. Amém? Amém? Que você receba isso, reflita sobre isso e passe a andar à altura do que Deus está falando com você. Tá bom? Amém? Então, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Amém? Glória a Deus. Agora eu queria que você abrisse comigo, lá em 2 de Pedro, capítulo 3. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Vamos tocar em outros pontos sensíveis, amém? Amém? Glória a Deus. Mas eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. E eu tenho certeza que nós temos o médico mais perito de todos os tempos, que é aquele que consegue operar a alma e o nosso espírito e consertar aquilo que está errado, mesmo que para isso ele precise colocar o dedo na nossa ferida. Amém. Nem toda ferida, está aqui a médica que pode me dizer, nem toda ferida vai conseguir pegar anestesia. Às vezes o negócio está tão inflamado, tia Cássia, que não tem anestesia que resolva. Eu assisto alguns vídeos daquele Dr. Pé. Eu gosto de ver unha encravada saindo, viu? Aí, eu assisto alguns vídeos daquele Dr. Pé e aí, às vezes eu vejo, o negócio às vezes está tão inflamado na unha, no dedo do povo, que ele coloca anestesia e não tem jeito. Quando ele vai cortar ali, fazer a incisão, a pessoa sente. E ele não é muito bonzinho não, né? Ele corta a carne, tudo que tem lá de carne, né? Granuloma que eles chamam, aquela carne inchada, ele corta sem dó nem piedade. E a pessoa às vezes tem que sentir. Mas é um processo necessário. O alívio vem depois. Amém? Amém. E o apóstolo Pedro aqui no capítulo 3, da sua segunda carta, versículo 13, ele diz assim, vamos ler do 13, por favorzinho, você lê do 13 comigo? Ele diz assim, ó, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Quem está esperando novo céu e nova terra aqui? Aleluia! Que dia maravilhoso, né, irmãos? Que expectativa gloriosa é a esperança de estarmos de volta em casa com Cristo. Novos céus e nova terra. Aí o versículo 14, ele diz, por essa razão. Por quê? Exatamente porque nós estamos firmes, esperando novo céu e nova terra. Ele diz exatamente por isso, por essa razão. Pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, olha só, irmãos, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses o quê? Insubordinados. Opa, peraí. Quer dizer que a rebeldia tem a capacidade, a característica de arrastar
quem estava firme. Eita, peraí, então quer dizer que só estar firme não me mantém seguro? Não. E eu vou te explicar por quê. Falta uma coisinha. Tem algo que vai de fato te manter seguro. E não é só estar firme. Não é só não ser rebelde. Não é só não ser insubordinado. Amém? Não é só não ser desleal. É disso que nós vamos falar hoje. Mas é manifestar lealdade. Manifestar a honra. O nosso pastor sempre gosta de lembrar que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, não quer dizer que a igreja está na inércia sendo atacada pelo inferno. A igreja ataca o inferno de tal maneira que as portas não podem prevalecer. Somos nós que estamos arrombando a porta do inferno, irmão. Nós não estamos numa posição de inércia e nem de omissão. Nós estamos em ação constante, avançando na nossa fé. Nós estamos indo para cima do diabo. Alô? Você não foi firmado sobre uma rocha para ficar lá parado na inércia. Você foi firmado sobre uma rocha para que você pudesse sustentar outros. O alicerce não é um fim em si próprio. O alicerce seguro serve para sustentar a construção. E todos aqueles que vão ser atraídos por ela. Amém. O evangelho, irmãos, é um poder ativo. Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para. Não para só como o poder de Deus, ele é o poder de Deus para. Ele age, ele vai para cima. E Paulo não para por aí, ele diz para a salvação, primeiro do judeu, depois do grego. Aí ele vai e diz, por quê? A justiça de Deus se revela no evangelho. Como? De fé em fé. Progressão. Para frente, para cima, agindo, atuando. Quer outro exemplo? Vamos lá, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Aquele verbo ali está no modo aoristo, ou seja, não tem início nem fim, é constância. Ele é um poder operante, 24 horas, 7 dias por semana, 12 meses no ano, 365 dias, e no ano bissexto ele faz hora extra. O poder é sempre operante, é para frente. Então, irmãos, firmeza não é licença para se manter omisso. Firmeza não é licença para se manter omisso. Porque se você não tiver cuidado, no primeiro vacilo que você der, você é arrastado pelos insubordinados, pelos desleais. Amém. Glória a Deus. Estou indo, que hoje o assunto é longo. Está dizendo a Carol, semana passada eu fiz um esboço que era metade das anotações de hoje. Mas vamos lá. Eu creio no milagre, você crê? Aí ele diz, no 17, arrastados pelo erro dos insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. É possível decair da firmeza em que Deus te colocou. Aí o 18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória tanto agora como no dia eterno. Se eu fosse você, marcava esses versículos para estudar em casa depois, porque tem muita revelação aqui. Amém? Mas partindo desse princípio, em que nós vimos agora que é possível nós sermos arrastados da nossa posição de firmeza.
Amém? Nós vamos ver agora o que é que nós precisamos fazer, então. O que é necessário fazer para que a gente esteja verdadeiramente seguro. A palavra de Deus vai responder para você. E eu parafraseei e vou te dar os versículos já, as referências. Mas eu coloquei assim: é necessário que a luz brilhe para expor as trevas. É necessário que a luz brilhe para expor as trevas. Quando você acende uma lâmpada, logo você percebe onde está claro e onde está escuro. A luz manifesta as trevas. A Bíblia diz isso. Amém? Precisamos agir com tamanha honra e lealdade, que é o nosso contexto, que nós deixaremos todos os desleais e rebeldes expostos no nosso meio. Amém? Aleluia. Eu vou dar um exemplo para você, certo? E aqui, escute, o meu exemplo não é uma crítica, é um exemplo. Existem igrejas que pregam e que têm como forte elemento de doutrina usos e costumes de roupa. Amém? Mulher só usa saia, outras mulheres estão na igreja sempre com véu, não é assim? Pergunta que eu te faço: se entra um visitante nessa igreja, ele é logo reconhecido, sim ou não? Por quê? Está diferente. Está fora do padrão. A gente tem que estabelecer um padrão tão violentamente aqui nessa igreja, irmão. Uma cultura tão violenta, no bom sentido, de honra e de lealdade, de fidelidade no nosso meio, que qualquer desleal, qualquer raiz de desonra que brotar, a gente vai reconhecer rápido. E isso é responsabilidade minha e sua. É responsabilidade de cada voluntário, de cada líder de departamento, de cada liderado, de cada membro que entra por essa porta. É você entender que aqui reina a cultura do céu. Como eu falei na semana passada, a cultura de Cristo. Aqui é outro reino, irmãos. O inimigo não tem nada de nós. Aqui, irmãos, os princípios são diferentes do que se fala lá fora. Amém? Aqui o regime não é democrático, irmão, é teocrático. Se você não sabia, deixa eu lhe avisar agora então. Atenção, irmãos, o regime que reina aqui dentro da igreja é o regime teocrático, não é democrático. Amém. Amém. Igreja saindo um pouquinho, indo para agora para a filosofia. A filosofia vai dizer que a sua principal inimiga, ou uma das suas principais inimigas, é a chamada ideologia. E dentro do estudo das ideologias existem alguns tipos de ideologia. A ideologia, nós podemos separar a ideologia organizadora, que é a igreja. A igreja é uma ideologia organizadora. O que significa isso? Significa que aqui é o lugar onde você até pode pensar diferente, mas jamais agir. Uou! Eu usei a filosofia agora. Já não foi mais nem Bíblia. Se você quer ir para o campo das ideias, eu vou com você. Aqui é o lugar onde você pode pensar diferente. Amém? Você até pode. Poder pode. E eu vou esclarecer isso já com aquele versículo do mesma disposição mental e o mesmo parecer. Eu vou falar sobre ele. Mas você até pode pensar diferente, mas nunca, jamais, em hipótese alguma, agir diferente. Aqui nós agarramos uma visão que vem do alto, irmão. Do cabeça e passa para o corpo. E todo o corpo segue essa visão. Como se fosse sua. Amém? Então é necessário a gente estabelecer um padrão de comportamento. O padrão de comportamento é um padrão de honra, de lealdade, de princípios aqui dentro. E quando a gente age, irmãos, em conformidade com isso, nós vamos expor todos os que não querem se enquadrar. Vai aparecer. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando falta energia, a gente sempre sabe a casa que tem vela guardada ou não. Pegou? Aleluia! Quem tem bom depósito e quem não tem.
Né, tia Cássia? Aleluia. João 3, desculpe, Efésios primeiro. Já você abre em João. Efésios capítulo 5, versículo 13, diz assim: mas todas as coisas, Efésios 5,13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Aleluia! Quem vive nos esgotos escondidos são os ratos, irmãos, é o diabo. As rodas de conversa, o comportamento desleal, de desonra, de rebeldia, de fofoca, de mau caratismo, irmãos, é esse comportamento que tem que estar às sombras, escondidos, nos grupinhos, nas casas, nos jantares promovidos por Satanás, em que o diabo e os seus demônios são os anfitriões, porque tem roda de conversa de crente que é o diabo que é anfitrião. Aleluia! O diabo tem a ideia, o diabo diz às pessoas e o diabo coloca a pauta. Amém. Então o que é que a gente tem que fazer, irmãos? Trazer à luz aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que a palavra aprova. Contra essas coisas não existe lei, então a gente tem que usar e abusar. Agora eu vou te avisar, isso tem um preço, você vai perder amigos, você vai ser chamado de bajulador. Aleluia. Você vai se sentir encostado, vão te chamar de besta. Amém. Isso vai acontecer com você, irmãos. Agora eu quero te dizer, fique tranquilo, porque essa é a desintoxicação que Deus está fazendo na sua vida e no seu ministério. Porque, irmão, quando a gente começa uma dieta, eu, certa feita, comecei a fazer uma dieta, que eu precisava baixar o colesterol, tirar o que tinha de podre dentro de mim. Aí eu vou dizer um negócio para você, no começo eu sofri, porque eu sentia falta, o meu corpo queria carboidrato, não podia. Queria gordura e não podia. A comida era sem óleo, sem manteiga, sem nada. Eu gosto de uma manteiga. Óleo não, mas manteiga eu gosto, viu? E teve que doer para abrir mão. Mas depois eu fiquei desintoxicado. O último exame que eu fiz, o médico olhou para mim e disse: o seu colesterol parece o de um atleta. Aí deixa eu dizer, sabe o que é isso? Ei, eu estava disposto a retirar tudo que precisava sair, ainda que a minha carne sentisse falta. Deixe Deus desintoxicar as suas amizades. Vixe, pastor Samuel está incentivando a desamizade dentro da igreja. Não. Quando você começar a andar na luz, e outro começar a andar na luz, a luz vai se reconhecer e a luz vai querer se atrair. E Deus vai trazer associações corretas. Mas é de muitos anos, não interessa. Deus sabe o que é melhor para você. Ele pode estabelecer uma aliança entre você e uma pessoa hoje muito mais forte do que aquele que você conhecia há 20, 30 anos atrás. E que sempre foi tóxico para você, um sanguessuga na sua vida. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. João 3, não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidinho. João 3, o versículo 17 até o 21, ele diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que nele crê, o que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
Amém? Resumiu tudo que eu falei, não foi? Glória a Deus. Então, eu vou falar agora, vou entrar em atitudes de lealdade. Atitudes que demonstram lealdade. Amém? Atitudes de honra. Atitudes que merecem o seu like. Atitudes que você pode e deve praticá-las. Amém? Deve praticá-las. Amém? Para que você seja, a sua luz seja manifesta. Não se acende um candeeiro para se esconder debaixo da mesa. Pelo contrário, se coloca no lugar mais alto, para que ele ilumine para outros. Amém? Então vamos ver atitudes, exemplos. Alguns irmãos tem muitos, óbvio. Muitos. Mas eu trouxe 8 tópicos para contrapor os 8 que eu trouxe na semana passada, inclusive com algumas frases que estão liberadas. Eu trouxe frases proibidas na semana passada. Frases que vão expor sua liderança. Amém? Que demonstram maldade, que você já está num estágio de deslealdade, de contaminar outros. Agora eu trouxe outros exemplos. Amém? Vamos lá, rapidinho. Primeiro, o princípio da lealdade, irmãos, para ser leal, é a convicção. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem certeza que foi Deus que trouxe você para esse lugar? Você tem convicção de que Deus plantou você nesse lugar? Então você não tem desculpa para não ser leal a esse lugar, a essa liderança, a não honrar essa liderança. Se Deus plantou você aqui, qual é a liderança que você tem que honrar? A daqui. Qual é a casa que você tem que honrar e chamar de sua? Aqui. Quem sabe, quem me conhece sabe, nos bastidores, eu só falo da igreja assim, minha casa. Aqui é a minha casa. Amém? Então eu tenho que ser leal e fiel aonde? Aqui. Amém. Inclusive com o meu dízimo, viu, irmão? Não se dizima na casa dos outros não, viu? Você dizima aqui, na sua casa, viu? Amém, glória a Deus. E tem gente que é bom de abençoar os outros e não abençoa o da casa. Mas só que, irmãos, aí você vai ser pior do que os que estão lá fora. Se você não consegue ser fiel aos da sua casa, o seu amor pelos outros fala muito mais negativamente sobre o seu caráter do que o contrário. Amém? Amém. Estar presente, segundo, estar presente. Primeiro, ser convicto, né? Ter convicção. Segundo, estar, e atenção, agora vai muito para os líderes, pastores auxiliares, pastores em treinamento, todos nós. Estar presente e firme no dia mau. Na crise. Quando o sapato aperta, e deixa eu dizer um negócio para você, não é obrigação da liderança, dos nossos pastores, expor determinadas situações para você. Esteja ligado no espírito, ligado à sua liderança, que você vai perceber quando é para pegar junto em tempos mais do que em outros. É sua obrigação descobrir, é minha obrigação saber, porque se você estiver ligado, você vai perceber. Nem tudo pode ser falado de púlpito, irmão. Nem tudo pode ser colocado para outros membros, porque tem bebês na fé aqui. Tem níveis de pessoas e também tem traíra aqui no nosso meio. Tem, normal. Tem, o peixe, Tem. Tem gente que ouve tudo, ouve a pregação, distorce, leva como quer. Então nem tudo é colocado de púlpito. Nem tudo deve ser derramado no púlpito. Você é líder, você pastor, precisa estar ligado com a sua liderança, para ter percepção quando chegar junto. Aquele discípulo fiel que honra, irmão, na hora que o sapato aperta, ele está sempre presente, é a hora que ele aparece. Tem um ditado no meio do futebol que diz que jogador bom cresce em jogo grande. Quando o jogo é difícil, o cara vai lá e resolve. É quando ele aparece. Passa vários jogos sem aparecer muito. Mas quando o time precisa, ele está ali. Em 2 Timóteo, capítulo 1, isso eu vou falar com calma. Eu quero que você abra comigo, por favor. Isso eu preciso, amém? Eu preciso apertar um pouquinho mais nessa tecla. É um assunto importante. Amém. 2 Timóteo, desculpe irmãos, 2 Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 14, tá bom? Tá bom? Você lê comigo? Amém, isso, atualizado, obrigado Saulo. Diz assim,
Segunda Timóteo. Olha que coisa interessante, irmãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha aí, Paulo falando para Timóteo. Ao que Paulo pede a Timóteo, que era seu fiel escudeiro, Paulo diz assim: não te envergonhes, Timóteo, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Paulo estava preso, ele está dizendo: não tenha vergonha de mim não. Eu estou preso porque eu estou pregando o evangelho. Ele diz: pelo contrário, participa, escute, líderes, auxiliares, todos, igreja, participa comigo dos meus sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou em santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Senhor, do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ele está dizendo: olha, você foi ungido, você recebeu da unção que está na minha vida, você recebeu um chamado de Deus na sua vida, e exatamente por isso, que nesse momento que eu estou preso, estou precisando de você, você tem que se manifestar, você tem que sofrer comigo, você tem que pegar junto comigo. Aleluia. É nessa hora que você tem que pegar junto comigo. É na hora da crise, irmão. Atitude de honra é estar do lado quando o sapato aperta. Ah, mas o sapato apertou por culpa da minha própria liderança. Não interessa. Eu vou ser um escudo para ele. Porque eu sou leal a ele. E Deus me plantou para estar do lado dele. E se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria que fizesse a mesma coisa comigo. Porque eu duvido, Eudó, que alguém aqui gostaria de ser atropelado, trucidado, criticado, achincalhado, difamado, caluniado, porque falou uma besteira ou porque cometeu algum erro. Todo mundo, quando erra, irmão, quer misericórdia, quer clemência. Eu sou advogado. A primeira coisa que o camarada chega para mim para dizer: doutor, estou arrependido. Eu não quero essa vida mais não. A primeira coisa que fala, quer misericórdia, clemência. Então é sua obrigação. Honra e lealdade é estar lá quando seu líder precisa. Amém. Sempre se refira ao seu líder destacando suas qualidades. Se você não tem nada de bom para falar do seu líder, fique calado. Mas não só fique calado não, procure algo de bom para falar depois. Porque você ficar calado, você está se omitindo. E omissão também é pecado, irmão. Inclusive é crime. Se para o Brasil é crime se omitir, imagine para Deus. Estava falando sobre isso com Margot antes de subir aqui. Omissão é pecado, irmão. No reino de Deus é pecado. Pecado feio. Lá em Ezequiel, Deus diz: olha, se o ímpio morrer na sua iniquidade, e o justo, vendo isso, não tiver dizer: ó ímpio, certamente morrerás. O ímpio morrerá, mas o seu sangue tomarei do justo. Porque, ó, escute, a gente está falando nem de pregação do evangelho, foi Ezequiel profetizando. Ele está dizendo: quando o ímpio estiver na sua iniquidade, é obrigação de quem está perto corrigir. Ou seja, faça alguma coisa. Não estou escalado na recepção, então não vou fazer. Você é omisso e você não faz para Deus, você faz só para você mesmo. Tudo que você serve aqui é para você mesmo, para o seu ego ficar inchado. E quando o seu ego crescer bem muito, ele mesmo vai devorar você. Vamos lá. Aleluia. Outra atitude, o quarto, né? Encoraje o seu líder sempre que possível.
Fale do quanto o trabalho dele tem lhe alcançado. Diga o quanto o trabalho do seu líder, a unção que está sobre a vida dele, é importante para você. Amém. Use sempre palavras de honra, de encorajamento para o seu líder. Mas ele é criança, Não. Ele não é criança, não. É porque Deus quer usar você. Ele quer usar você, Ele quer fazer através de você. Ele está dando a chance de você plantar, porque mais na frente você vai colher também. Amém. Use palavras de encorajamento. Meu pastor, que palavra boa. Me alcançou. Corrigiu a minha rota. Aproveita aqueles momentos em que você acha que ele está mais desanimado ou talvez menos animado e vá lá e chegue junto. Seja guiado, irmão. Seja a boca de Deus. Amém? Porque boca do diabo já está cheia assim. É facinho, facinho. Para emprestar a boca ao diabo é rápido, irmão. Amém? Glória a Deus. Próximo. Procure destacar o ministério e a vida do seu líder. Ou seja, toda vez que você estiver em destaque, ceda esse destaque para a sua liderança. Isso é bíblico. João 16, versículo 13, Jesus falando sobre o Espírito Santo, ele diz, olha, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, nem o Espírito Santo está aqui para fazer propaganda dele mesmo. O problema é que, assim, eu cresci na igreja e o que tem de pregador, que é profissional de marketing embutido, é um negócio assim impressionante, que fala de si mesmo, que posta sobre si mesmo. Meu Deus do céu, o camarada ele posta sobre ele mesmo, os caras têm um ego tão inchado que pega a igreja, o nome da igreja é isso aqui, tem uma igreja mesmo, acolá, que eu não sei o nome da igreja não, mas a cara do líder da igreja eu sei, eu conheço. Eu também, não dá, eu também não. Se você me perguntar como é o nome daquela igreja, eu não sei não. Mas eu sei quem é o líder dela. Egos inchados. Aí Jesus disse, como podeis crer se buscais a glória uns dos outros? Buscar primeiro as coisas do lado alto. Como podeis crer se buscais a glória uns dos outros? Então Jesus disse, olha, nem o Espírito Santo, nem o Espírito Santo faz propaganda dele mesmo. Se ele não faz propaganda dele mesmo, irmão, por que você precisa fazer de você? A primeira vez que eu subi nesse púlpito aqui, eu tinha 16 anos de idade. Quem conhece o pastor Fábio e Tia Cássia sabe que não é qualquer um que sobe aqui. E eu não estou falando isso para me vangloriar. Eu quero dizer que eles são extremamente zelosos e criteriosos. Extremamente. Eu tinha 16 anos. Quem me recomendou? O Espírito Santo. E quem me manteve? O Espírito Santo também. Não sou eu. Nem eu preciso fazer propaganda de mim mesmo, da minha vida lá fora, do que eu faço, do que eu deixo de fazer, irmão. Nem o Espírito Santo faz. João Batista disse, porque é necessário que eu diminua, mas que ele cresça. A João Batista, irmãos, não é ninguém muito importante não. Jesus disse que ele é só o maior homem nascido de mulher. Só. E João Batista disse, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Amém. Moisés escondia o rosto quando a luz estava diminuindo, né? Mas tem gente, irmãos, que quer que a luz de Cristo se apague para o povo ver a cara dele. Faça isso não, viu? É feio, o papai do céu não gosta. Ceda a vez para o seu líder. Por quê, irmão? Porque o líder, ele representa a segurança do ministério. Deixa eu dizer um negócio para você. Se você diminuir o seu líder, na hora que o seu sapato apertar, o dia da angústia chegar, você não vai ter para onde correr. Porque você mesmo diminuiu a atuação da unção de Deus, que vem da vida do seu líder sobre você. Você sabe a abertura que eu tenho de chegar para o meu pai espiritual, que é o meu pastor, e contar um problema, e receber um conselho e um conforto no meu espírito, é muito grande. Por quê? Porque eu honro a vida dele. Porque eu sei que tem uma unção na vida dele, que vem sobre a minha vida depois.
quando você desqualifica o seu líder, você está desqualificando o lugar onde você foi plantado, você está diminuindo o agir de Deus, está agindo igual àquele povo que diminuiu tanto o agir de Deus, que nem Jesus pôde fazer milagre lá na terra deles. Fazendo a mesma coisa. Você está dando um tiro no pé, o famoso tiro no pé. Então, diminua e ceda a vez, deixe o ministério da sua liderança aparecer. Não é para o benefício pessoal dele, irmãos, é para o benefício coletivo. Amém? Acorde para a vida, glória a Deus. Outra atitude, abra mão da sua opinião e siga o seu líder. Oh, lembra do, pode pensar diferente, mas não pode agir diferente? Não fique torcendo para dar errado. Porque tem gente, irmão, que não torce para as coisas irem bem, torce para estar certo sempre. Eu sabia que essa ideia do pastor ia dar nisso. Eu falei para o meu líder, eu falei para a Margarete que não ia dar certo. Eu falei, não me ouviu. Torça para estar errado, irmão. Torça para ter pensado errado. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, quando a Bíblia diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Preste atenção que são coisas distintas aqui. O que é disposição mental? Disposição mental não é necessariamente opinião. Disposição mental é o mesmo objetivo. Às vezes você tem uma ideia diferente do seu líder de como alcançar aquele objetivo, mas tanto você como ele quer chegar até lá. Entenderam isso? Entenderam isso? Então, às vezes, o pastor Fábio quer 2.000 almas aqui. Eu posso até ter uma estratégia diferente da dele para chegar nessas 2.000 almas. Mas eu vou abrir mão do que eu tiver de ideia. É um exemplo, eu não tenho não, só dando um exemplo. Eu vou abrir mão dessa minha ideia, da minha estratégia, e vou seguir a dele. Porque a visão de Deus vem primeiro para ele. E a minha disposição mental, ou seja, o meu querer, a minha ligação de espírito vai estar com a ideia dele. Eu quero que dê certo, porque eu quero alcançar. E o que é o mesmo parecer? O mesmo parecer, irmãos, é aquilo que é exposto, a opinião que é dada sobre determinados assuntos para a igreja. O que eu quero dizer com isso? Eu posso até pensar diferente de alguma doutrina, ou de alguma opinião que é colocada aqui a respeito de alguma coisa, ou de determinada situação, de como lidar com determinada pessoa. Eu posso até pensar diferente, mas na hora que me perguntarem, eu vou repetir as palavras do meu pastor. Isso é o mesmo parecer. Parecer é a sua opinião que você manifesta a respeito de determinada situação. É a sua opinião pública. Então, disposição mental é a vontade de alcançar o objetivo. E o mesmo parecer é aquilo que a igreja pensa enquanto instituição. E eu preciso abraçar os dois que vêm da minha liderança. Meu pastor, 2.000 almas, como é que o senhor quer chegar até lá? Meu filho, eu quero chegar lá, até lá assim, 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 assim. Ok, amém, vai ser assim. Meu pastor, o que é que o senhor pensa sobre determinada coisa? Olha, eu penso dessa maneira. É, meu pastor, amém, então é isso. Você entendeu? Glória a Deus. Estou terminando, tá? Só falta 2. Esse é ótimo, esse é maravilhoso, ó. Honre seu líder com bênção material. Gálatas 6,6 diz que aqueles que estão sendo instruídos por coisas espirituais, também não é nada demais que se compartilhe com eles coisas materiais. Também a Bíblia diz que homens de Deus precisam ser sempre honrados. E ali está falando de honra financeira. Não se dá por necessidade, irmãos, se dá por honra. Já teve um tempo em que eu não tinha um conto no bolso para dar nada ao meu pastor. Mas, quando eu ganhei uma caneta super cara de um defensor público, que era meu chefe, quando eu era estagiário lá, e um dia eu cheguei, eu digo, meu Deus, eu preciso abençoar meu pastor com alguma coisa. Eu tirei aquela caneta e dei a ele. Não estou falando por mim não, gente, pelo amor de Deus. Eu estou falando... Vocês entenderam?
Aí, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, eu não preciso abrir, mas lá o versículo... Deixa eu ver se eu anotei aqui. Não, não anotei, mas depois eu trago para você. Acho que o versículo 12 diz que quando há boa intenção, Deus recebe a oferta. Quando há boa vontade. 12, né? 2 Coríntios 8, 12. Quando há boa vontade. Olha lá, porque se há boa vontade, será aceita. Aqui está falando de oferta. Será aceita conforme o que o homem tem, não segundo o que ele não tem. Ou seja, não é ter muito ou ter pouco. É o quanto você quer dar. É o quanto, eu estava falando sobre isso com o Margot antes de subir aqui. É o quanto você quer fazer pela obra. É o quanto você se importa com aquilo que você está fazendo. O zelo que você tem pelas cadeiras, pela sala do DI, pelas coisas de Deus, por tudo que está aqui, o zelo, vocês músicos, o zelo que vocês têm pelas coisas, isso diz muito sobre a sua boa vontade para com Deus. Honre sua liderança, seu líder, com coisas materiais também. Amém? O último, agora com as frases. Lembra das outras frases? Está todo mundo falando, lembra da semana passada? Olha só, esse último tópico. Última, atitudes de honra e lealdade. Defenda seu líder sempre que necessário, usando frases que contribuam com ele. Aleluia. Defenda. Irmãos, os políticos já entenderam isso. Já disse, eu estou nesse ramo aí desde os 15 anos. Uma coisa que eu aprendi. Às vezes, você está vendo agora na eleição, essa eleição maior, né, que é a eleição dos deputados, senador, presidente. Essa eleição é o tipo de eleição que você vê mais gente apoiando mais pessoas, né, assim? Alianças. Às vezes o cara não é candidato, mas está apoiando o outro, tarará, tarará. Às vezes ele está apoiando um cara que é um crápula e que ele detesta. Às vezes o cara sabe de algumas coisas de bastidor que eu conto a ela. Às vezes o cara é insuportável, ninguém gosta dele. Mas na frente diz, não, eu vou votar nele, porque o melhor gestor daqui foi ele. Ninguém trabalhou mais por esse estado do que ele. Ninguém fez mais por essa nação do que ele. É por isso que eu peço o seu voto para fulano de tal. Está ouvindo o que eu quero dizer? Eu estou falando de princípios que os homens lá fora adotam. E eu vou dizer uma coisa para você, ele não está errado em vestir a camisa do time que está vestindo. Ele não precisa mentir. Ok, você pode discutir se ele está mentindo sobre o outro, não. Mas em defender o grupo que ele faz parte, está certo. Lealdade e fidelidade. Agora veja só, se os homens lá fora, nas trevas, conseguem aplicar esses princípios, por que a gente fica com medo de defender nossa liderança quando alguém está falando mal? Por que a gente tem problema com isso, em defender a nossa liderança, para não ser chamado de bajulador, irmão? Por que na roda dos escarnecedores, você por um acaso passou por lá, sem querer, soltaram lá uma daquelas outras fases da semana passada e você ficou calado? Ou alguém distorceu o que o seu pastor falou aqui, ou qualquer líder falou, e você vai ficar calado? Deixar uma mentira ser repetida várias vezes? Frases que você pode usar para ajudar, olha aí, se você quiser anotar essas frases, que pode ajudar o seu pastor. Frases genéricas que sempre vão poder ajudar o seu pastor. Diz assim, olha só, ainda vou dar essas dicas, viu? Anota aí. 4 frases, ó, para você, ó. Primeira frase, essa é muito boa, pode usar quase em qualquer situação. Você entende o que o pastor está dizendo? Será que você entendeu bem o que é que o pastor está falando, ou aquilo que ele quis dizer? Eu falo pastor porque é o meu líder, tá? Mas você pode pensar em qualquer grau de liderança, principalmente o pastor, claro. Mas pode ser para qualquer grau de liderança. Você entende o que ele está falando? Você entendeu? Amém? Às vezes a pessoa não entendeu bem. O diabo foi lá e distorceu, ou usou alguém para ir lá e distorcer. Outra frase. Você entende que o pastor está apenas tentando ajudá-lo? Amém?
Você entende que o pastor está apenas tentando ajudá-lo? Outra frase. O pastor só está dizendo isso porque ele te ama. Outra frase, para a gente encerrar. Eu gostaria de ter tido alguém para falar comigo dessa forma, quando eu tive numa situação semelhante. Eu gostaria de ter tido alguém para falar comigo dessa forma, quando estive em uma situação semelhante. Frases para você ajudar o seu pastor. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Agora eu que digo. Você está com a faca e o queijo na mão, para manifestar e trazer à luz ações e atitudes de honra e de lealdade. E nós lemos logo no começo de hoje, da nossa mensagem, que nós precisamos andar no nível daquilo que aprendemos. Senão a gente vai ser cobrado, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Amém? Tem uma responsabilidade sobre nós aqui. Aqui no Lamarão estamos estabelecendo uma cultura de honra e de fidelidade. Aqui a gente honra e é leal, porque entende o princípio por trás disso. E aqui a gente faz sem medo e sem vergonha. Amém? Você recebeu alguma coisa do Senhor hoje? Meu Deus. Tem alguém... Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Amém. Amém. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Diz: eu não sei como você entrou aqui hoje, mas você recebeu essa palavra e você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Eu resolvi fazer isso aos 11 anos de idade, irmãos. E eu aproveitei desde então cada segundo da minha vida. Eu hoje posso dizer que eu não desperdicei a minha juventude, não desperdicei a minha vida, não desperdicei os meus dias, porque eu entreguei a minha vida para Jesus assim que eu pude, e assim que eu entendi a minha necessidade, o quanto eu preciso dele. E você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ou você quer voltar? Em algum momento você parou, você desviou, você se sente desviado, irmão. Às vezes você não desviou oficialmente, às vezes você está até vindo para a igreja, mas você sabe dentro de você que você está desviado, você está distante, está longe do rebanho, o seu coração está longe, você quer retornar hoje. Tem alguém nessa situação que quer entregar a sua vida a Jesus, ou quer retornar, renovar sua aliança com Cristo? Há alguém aqui essa noite? Não? Amém? Todos salvos? Eu queria saber se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Amém, eu vejo a mão desse casal. O que a igreja diz a eles? Fiquem de pé para a gente reconhecer vocês, por favor. Vocês poderiam?